dia, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer aos organizadores desse evento pela oportunidade de estar hoje aqui passando para vocês um pouco dos nossos estudos sobre a percepção do consumidor em relação à nanotecnologia. Aqui é apenas um conteúdo, né, sobre tudo que a gente vai abordar hoje aqui, nessa nossa apresentação. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre os alimentos e bebidas versus o consumidor. Depois eu trago a questão da nanotecnologia, a aplicação dela em alimentos, mas sempre com um olhar para o consumidor, tá? A percepção desse indivíduo em relação aos alimentos, alguns estudos, né, que foram realizados sobre esse tema, e dar uma pincelada em relação à parte da regulamentação, né, no Brasil e no mundo também, e finalmente fechar falando de algumas tendências, de conclusões, de desafios ainda que a área ainda encontra, né? Bom, quando a gente fala em alimentos, eu acho que todo mundo há de concordar comigo que o alimento contribui para várias funções da nossa vida, além de simplesmente prover os nutrientes. E tem um pensamento desse cientista muito reconhecido na nossa área, que é o Paul Rozin, que ele fala que os alimentos têm valores emocionais, valores sociais, simbólicos e são formas de expressão estética. Ou seja, a importância dos alimentos na nossa vida vai muito além de simplesmente ingerir calorias, ingerir vitaminas, proteínas e etc. Né? Tem funções que são bastante relevantes várias circunstâncias, né, da nossa vida. E em relação a isso, tem vários também aspectos, vários fatos que a gente observa hoje em dia que têm contribuído para modificar, para alterar, enfim, para afetar, né, essa percepção do consumidor em relação aos alimentos. A gente vê hoje, por exemplo, a grande possibilidade, né, diversidade de alimentos que a gente vê disponível, né, na maioria dos supermercados é um fator. A gente vê a diferença em relação à constituição das famílias, né, famílias menores, pessoas morando sozinhas. Tudo isso afeta, né, a maneira com que as pessoas percebem, que as pessoas escolhem, né, os seus alimentos. A globalização, isso daí é um fato assim que veio, né, de alguns anos para cá já, e vocês de uma geração mais jovem podem vivenciar isso, né? A gente hoje em dia tem influência de alimentos de vários países. Você vai no supermercado, você pode encontrar, sem contar a possibilidade de viagens, né? Essa gama de gente que vai para cá e para lá e vivenciando, provando, experimentando novos alimentos e novas culinárias, né, de todo esse mundo. Depois tem a questão dos nichos, né, aqueles nichos específicos de consumidores que preferem determinado produto, que valorizam determinadas características dos produtos. A questão da saúde é um outro aspecto muito relevante hoje em dia, que tem uma importância grande, né, quando a gente pensa em escolher alimentos. É claro que não é todo mundo que valoriza, que vai atrás desse aspecto relacionado à saúde, mas assim, a gente tem percebido um aumento, né, nesse grupo de pessoas que buscam se alimentar de uma maneira mais saudável. E isso aí até tem promovido, né, políticas públicas para alcançar e para entregar esse tipo de alimento. Tem também a questão da sustentabilidade e permeando isso tudo, tem a questão da informática, né? Desse mundo virtual que a gente vive, onde a gente pode ter informações de várias fontes instantâneas, com muita rapidez. Então, isso tudo também afeta bastante, né? A maneira com que o indivíduo hoje em dia está percebendo e avaliando os alimentos. Bom, mas se a gente traz mais para o nosso enfoque, né, o nosso lado de estamos trabalhando com uma tecnologia, estamos num evento de ciência e tecnologia, né? O que a gente tem que pensar nisso? Como é que a gente tem que encarar esse fato? A gente tem que sempre ter em mente, né, vocês, desenvolvedores de produtos, desenvolvedores de tecnologias ou aperfeiçoadores, melhoradores, né, disso tudo, a gente tem que considerar que o desenvolvimento de produto e de tecnologias é muito importante a gente considerar o consumidor. E considerar o consumidor desde o início. O que eu quero dizer com isso? A hora que você vai trabalhar a ideia, eu quero lançar um produto com tais e tais características, eu tenho que melhorar uma tecnologia para
poder prover um produto com tais e tais características. Ou seja, quando eu tenho alguma ideia, nesse momento a gente já tem que trazer essa ideia para ser avaliada pelo consumidor, para ver o que o consumidor vai entender dessa ideia, se ele vai ter uma boa relação, uma boa atitude frente a essa ideia. A gente não está vendo ainda comportamento, a gente está vendo simplesmente atitude e percepção. Ok, fiz isso com a ideia, eu parto agora então para o processo. Eu vou colocar a mão na massa, eu vou realizar aquilo que foi identificado como sendo uma boa ideia. Depois, durante esse processo, óbvio que tem que ter um controle. E esse controle, ele tem que ser, além do controle fisicoquímico, microbiológico, os controles que a gente tem que, os cuidados que a gente tem que tomar com o nosso produto antes de entregar o produto final, tem que ser feito, incluindo a avaliação sensorial, né, com técnicas próprias, específicas para essa etapa, né, de todo o desenvolvimento. Bom, e finalmente chegou no consumidor, que é o usuário final daquilo tudo. Então, de nada adianta eu ter uma ótima ideia se essa ótima ideia não for certificada pelo meu consumidor, até chegar no produto final, que também vai ser avaliado, obviamente, pelo consumidor final daquele produto, né? E dado, vamos dizer assim, a chancela, ok, foi aprovado, pode seguir para o mercado. Então, a gente considerar o consumidor em todas essas etapas é fundamental, né? Para a gente poder ter mais garantia de que a gente vai estar entregando um bom produto ou uma boa tecnologia. Bom, e o que acontece então se o consumidor não é levado em consideração? Ou seja, né, dentro de um laboratório, dentro de um grupo de pesquisa, dentro de uma indústria, alguém teve uma ideia e vamos seguir adiante sem comunicar ao consumidor, sem levar em consideração aquilo que o consumidor está pensando. Isso aí a gente tem exemplos já de muitos anos atrás, olha assim, 30 anos atrás, a gente já tem um exemplo muito clássico, né, que aconteceu na Inglaterra, e isso aqui eu falo com vocês com muita conhecimento de causa, porque eu estava lá. Isso foi durante meu doutorado, quando eu estava em Reading, teve uma manifestação muito grande, né, dos consumidores, porque teve aquele grande boom dos alimentos geneticamente modificados, e os consumidores não sabiam o que era aquilo, não tinham ideia do que era aquilo, então estavam bastante revoltados com essa posição, né, porque o produto já estava no mercado. Esse Sainsbury é uma rede, né, de supermercado lá conhecida lá no Reino Unido. E os produtos já estavam sendo vendidos e o consumidor não sabe, não tinha ideia do que era, né? Então, isso aí causou uma grande comoção, foram grandes protestos, né, que aconteceram na Inglaterra, durante esse evento, né, digamos assim, desse lançamento desse produto, né, usando a engenharia genética. Essa pesquisadora Frew, a Lynn Frew, ela tem vários artigos que ela descreve, que ela apresenta, que ela comenta, ela fala, né, dessa percepção de risco do consumidor, né? A gravidade que isso pode ser para um produtor, para um fabricante de alimentos, quando não leva em consideração a opinião, né, do seu consumidor. Além desse exemplo, né, dos alimentos geneticamente modificados, outro exemplo que aconteceu, que foi bem notório alguns anos depois, né, foi em relação aos alimentos, à nanotecnologia. Né? Desculpe aqui, essa coluna da direita entrou um pouquinho na imagem, mas dá para ver. A gente observa, né, a literatura mostra, a imprensa mostra, a gente fazendo busca, né, em fatos, né, que já ocorreu, a gente vê protestos acontecendo na França, nos Estados Unidos, né, em relação aos nanomateriais empregados em alimentos. Então, isso daí, mais uma vez, comprova a importância que se deve dar a se ouvir o consumidor antes de qualquer desenvolvimento de qualquer produto ou de qualquer tecnologia. Bom, mas o que é a nanotecnologia? Eu acho que eu não preciso explicar isso para vocês, que vocês sabem melhor do que eu, né? Estão trabalhando nessa área, mas só para a gente ficar, vamos dizer assim, num baseline, né? É a ciência que manipula materiais em escala nanométrica, ou seja, materiais muito, muito, muito pequenos. Aqui à direita a gente vê uma relação, né, entre o tamanho, né, de um fio de cabelo e uma nanopartícula, a gente vê que é infinitamente menor do que um fio de cabelo, só para ter uma noção do quão pequeno é essa escala, né, quando a gente fala em nanotecnologia.
Bom, e a nanotecnologia na indústria de alimentos? A nanotecnologia da indústria de alimentos vem sendo, né, aplicada em algumas áreas, como embalagens, né, embalagens ativas, embalagens inteligentes, embalagens antimicrobianas, muito utilizado para se fazer nanoencapsulação, né, que é onde você vai nanoencapsular bioativos, vitaminas, aditivos, que depois vão ser liberados, né, conforme nós, né, conforme os indivíduos vão usando aquele produto. Então, também um uso da nanotecnologia bastante atual e bastante usada. Eu participei, né, de um grande projeto que teve na Embrapa, lá de São Carlos, na instrumentação, onde um grupo grande do Brasil todo, né, trabalha, né, nessa área, e nessa época a gente fez demos alguma contribuição em relação a percepção do consumidor em relação a essa tecnologia, que é o que eu vou mostrar alguns dos resultados aqui para vocês logo mais. Depois tem também a questão dos nanosensores, né, que é bastante útil, né, para detecção de patógenos e de toxinas, e a nanotecnologia, inclusive na agricultura, né, como nanofertilizantes e nanopesticidas. Então, tem uma amplitude de utilização, né, bastante grande, com a tendência cada vez maior de crescer. Mas aí eu volto a falar, isso vocês têm muito mais capacidade, outros colegas que vão fazer apresentações aqui nesse evento para falar do que eu, né? O meu pedacinho é só em relação ao como que é percebido pelo consumidor para depois poder lá na frente, né, quando ela for aplicada, não ter nenhum problema de rejeição em relação a essa tecnologia. Bom, só falando muito rapidamente sobre as embalagens ativas e inteligentes, né, que é a definição do que são as embalagens ativas, do que são as embalagens inteligentes, para mostrar para vocês como que o uso dessa tecnologia tem muitas vantagens, né, para se trabalhar na área de alimentos. Então, em termos de embalagens, né, é um uso bastante importante, né, e interessante. Depois, como eu já falei, a outra maneira de se usar com foco, né, em alimentos seria na nanoencapsulação dos bioativos. Isso também na Embrapa Agroindústria de Alimentos, onde eu sou pesquisadora, existem, né, colegas que trabalham, né, com essa área da pesquisa em relação a nanoemulsões, em relação a nanopartículas lipídicas sólidas e também em relação a nanocelulose. Então, são outras abordagens, né, outros usos, né, da nanotecnologia como uma tecnologia dentro da área de alimentos. Bom, mas aí agora finalmente a gente volta, né, para aquilo que eu tenho mais treinamento, né, digamos assim, para falar e que seria sobre a percepção do consumidor. Eu vou dar assim uma visão geral, primeiro, né, um panorama, né, que eu chamei geral, né, sobre esse assunto, né. O que a gente olha, né, o que a gente lê, o que a gente conclui, né, lendo vários artigos, né, da literatura, a gente vê que a maioria dos consumidores brasileiros desconhece o conceito de nanotecnologia aplicada aos alimentos. Isso é o que estudos nos reportam. Embora vocês vão ver umas coisas interessantes aqui nos resultados que a gente teve. Bom, a gente vê também que os estudos mostram, né? Mostram que a percepção de segurança e a informação nutricional são os principais fatores que afetam a disposição de experimentar esses produtos. Ou seja, o consumidor saber do que se trata é importante. Aí eu já faço um link com vocês, aquilo que eu já relatei há poucos minutos atrás, sobre os geneticamente modificados, sobre a própria nanotecnologia no início dos anos 2008, 2010, 2015, por aí, né? No início, quando a tecnologia estava, né, desenvolvendo. Então, mostra claramente que essa coisa assim, eu vou usar se for bom, se tiver alguma vantagem nutricional. E também, novamente, né, o baixo nível de conhecimento técnico amplia a percepção de risco e reduz a confiança do consumidor. Ou seja, primeiro item que eu falei aqui, né, nesse slide está muito relacionado com esse último, que ambos estão falando do quê? Do conhecimento ou do desconhecimento, da falta de conhecimento. E isso daí revela uma coisa muito, muito séria, né? Que é a questão da comunicação. A comunicação tem que ser transparente sobre os benefícios e sobre os riscos. Então, essa transparência é essencial para que haja a aceitação do consumidor.
Bom, também assim, de um modo geral, né, vamos dizer assim, fazendo um apanhado do que a gente acha na literatura, em relação vamos dizer assim, a contribuição, né, de cada um desses aspectos que vão influenciar na aceitação, a gente vê a neofobia alimentar. Tem gente que só porque é diferente, porque é novo, porque não é aquilo que ele está acostumado a consumir, a comer, a comprar, vai falar que não gosta. Então, isso é o que a gente chama de neofobia. Depois tem a neofobia em relação à tecnologia de alimentos, que é a pessoa não aceitar novos processos tecnológicos para se processar determinado alimento. A questão da sustentabilidade é muito importante, ou seja, se demonstrar, se comunicar, né, que essa tecnologia vai ser favorável à sustentabilidade, vai providenciar, vai proporcionar maior sustentabilidade, vai ter uma característica mais positiva na aceitação. Aí volta de novo a questão da comunicação, ou seja, o consumidor tem o direito de saber o que é que ele está consumindo, o que está sendo comprado, o que está sendo disponibilizado no mercado. Ele tem que ter confiança em quem faz a regulamentação, ou seja, nos órgãos que fazem regulamentação. Ele tem que confiar para poder falar, não, se a Anvisa está falando isso, eu acredito. Se a determinada agência, né, está falando isso, eu também vou acreditar. Obviamente, a informação nutricional ninguém quer consumir, ninguém, eu estou exagerando, mas assim, uma grande parcela da população está preocupada com isso e não quer correr o risco de ingerir algum produto, algum alimento que vai causar algum transtorno, algum problema nutricional. E em relação à segurança, eu não quero correr risco, né? Novamente, eu não quero. Isso é o mais importante. Como é que eu vou consumir um alimento se eu não sei se é arriscado para mim, se ele pode me causar algum problema de saúde? Bom, aí eu vou contar muito rapidamente para vocês sobre dois estudos que foram feitos aqui com brasileiros. Um foi feito com consumidores lá do Mato Grosso, foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, pelos autores Quevedo Silva e Oliveira, e também tem na lista de referência, depois quem quiser ler mais, entender mais o que foi pesquisado, o que esses autores trouxeram, é só entrar na referência e pesquisar. Bom, esses autores eles trabalharam com 244 consumidores que eram os responsáveis pela compra dos alimentos na sua residência. E eles avaliaram a disposição para experimentar, ou seja, quão disposto você está para experimentar determinado produto. E as hipóteses deles, né, eles achavam que aspectos como segurança, nutrição, atitude de consumo em relação à sustentabilidade, né, a neofobia, né, assim, a dificuldade de aceitar coisas novas e a aplicação, a percepção de aplicação tecnológicas. A hipótese deles estava baseada nesses 5 itens, né, relacionado ao produto para avaliar então a disposição para experimentar. Bom, já indo direto aos resultados, o que os autores reportaram, né, no artigo que eles falam, que eles apresentaram? O que foi significativo naquilo que eles investigaram? A percepção da segurança foi significativo e a nutrição adequada, ou seja, o alimento proporcionar benefícios nutricionais. Então, ter benefícios nutricionais e ser percebido como seguro foram significativos e foram benéficos, né, foram favoráveis à experimentação, à disposição para experimentar. O que os autores relataram que não foi significativo nesse estudo? A questão da neofobia, ou seja, aqueles consumidores, embora eles tenham classificado os consumidores em neofílicos, neutros e neofóbicos, isso não teve, vamos dizer assim, um significado, não teve não afetou, né, o fato do consumidor ser mais ou menos neofóbico não afetou essa disposição para experimentar, o que é um resultado, digamos que interessante, né? Ou seja, você desvincula, né, daquele consumidor, daquele estado da pessoa que não quero nada que é novo, eu vou querer, então pode prejudicar, né, a aceitação daquela tecnologia. E bastante interessante foi o que eles falaram em relação porque eles fizeram toda uma divisão dos participantes em relação a gênero, escolaridade, renda, né? E foram testando, ver se tinha diferença em relação a cada uma dessas características socioeconômicas. E o que eles descobriram? Que os consumidores ditos com milênios, eles demonstraram maior disposição de experimentar do que a geração X. Quem que são os milênios? São aqueles indivíduos que nasceram dos meados dos anos 80 até quase início dos anos 2000, né? Então 1980 e oitenta e
alguma coisa até 96, por aí 97. Essas pessoas, né, que hoje têm mais ou menos assim, vamos dizer assim, de até 29, 28, 29, 30 anos de idade hoje, eles foram mais favoráveis na época da coleta de dados do que a geração X, que é a geração anterior, a geração que nasceu em 1940, alguma coisa, até 1980, né? Então, ou seja, os mais novos foram mais abertos, demonstraram maior disposição para experimentar. Então, veja só as características, né? Os milênios, né, esses mais jovens, né, até hoje, que tem hoje em torno de 28 anos, mais ou menos, demonstrar maior abertura à inovação, maior familiaridade com a tecnologia, valorizar informações sobre os benefícios nutricionais, e foram mais propensos em confiar naquilo que diz os selos, né, de regulamentação e etc. Enquanto aqueles consumidores da geração X, né, foram mais cautelosos diante das inovações, maior peso à tradição e ao natural, e exigiam mais evidências, em relação à segurança e menor exposição à informação sobre nanotecnologia, ou seja, eles tinham sido expostos, acho até que pela própria curiosidade ou pela própria idade. Quando os milênios estavam, né, em fase de buscar informações, estava se propagando mais informação sobre isso, então eles tiveram mais acesso. Então, os autores relataram bem assim nitidamente essa diferença em relação à faixa etária dos milênios e da geração X. E é interessante que, assim, um outro estudo, né, feito por Vidigal, et al. Em 2015, ou seja, anterior a isso, mas é também com brasileiros, nesse estudo eles avaliaram várias tecnologias, vários métodos de se processar alimentos, incluindo a nanotecnologia para, né, a produção de iogurte. E quando eles olharam, né, em relação aos consumidores neofóbicos e os consumidores neutros, e considerando a nanotecnologia, eles viram também que não teve o efeito. Ou seja, assim como no estudo do pessoal, né, que foi feito do grupo de pesquisa do Mato Grosso, posterior a esse estudo aqui, que não encontraram diferença em relação à neofobia, esse estudo feito também por Vidigal também não encontrou diferença entre os pesquisadores neofóbicos e neutros em relação a aceitar um iogurte produzido utilizando a nanotecnologia. Bom, com isso, a gente já começa a delinear algumas coisas. Por exemplo, o desconhecimento é um fator bastante importante em relação a você aceitar, né? Então, baixo nível de informação sobre o que é nanotecnologias e suas aplicações pode ter uma implicação, né, negativa em relação a se aceitar a essa tecnologia. A percepção de risco também, ou seja, se o consumidor acha que pode ter alguma toxicidade, ele não vai aceitar. A ausência regulatória, ou seja, se ele sabe que isso não foi ainda regulamentado pelas agências do meu país, como é que eu vou conseguir, né, vou confiar nesse tipo de tecnologia, né? E permeando tudo isso é o fator cultural, né? É a preferência por alimentos naturais, por alimentos tradicionais. Então, esses aspectos, né, também foram levantados, né, no trabalho da equipe do Mato Grosso do Sul. E se a gente focar mais na questão do desconhecimento, né? Poxa, eu não sei do que se trata, né? Então, se os consumidores não sabem do que se trata, né, eles vão acreditar em quê? Se eles não têm conhecimento sobre a tecnologia. Eles estão inseguros quanto à indústria, né, ou podem ficar inseguros quanto à indústria, eles podem ter um sentimento de repulsa porque eles não conhecem aquele produto, e ele pode ter dúvida em relação a ser natural, porque hoje em dia existe uma grande tendência de o consumidor valorizar os produtos que ele considera natural, né? E é um termo bastante interessante essa palavra, e já tem até trabalhos feitos sobre isso, porque é uma coisa muito. O que que é natural? Natural para mim pode ter um significado, natural para vocês pode ter outro, mas de qualquer forma é uma palavra que tem uma associação muito positiva, né? Então, e se existe dúvida sobre essa associação, é uma questão temerosa que precisa ser explorada e que precisa ser esclarecida, principalmente, né, para o consumidor. Então, se eles pensam tudo aquilo, né, o que que eles consideram então, né? Onde que o consumidor vai buscar informação? Normalmente, hoje em dia, é muito comum a gente
né, nas mídias sociais, os influencers, as comunidades, né? Então, o grupo das pessoas que são vegetarianas, o grupo de amigos, o grupo da família, enfim, segmentos, né, comunidades, lá é um local, né, dentro dos meios sociais que se busca muita informação. Depois tem a questão da confiança. Aonde que o consumidor vai buscar, vai valorizar, o que que ele vai valorizar em relação a isso? Quem que ele busca, né? Então tem, nessa questão da confiança, a gente tem os experts, né, que são as instituições de pesquisa, né? Instituições como a Embrapa, por exemplo, né? Os profissionais, né, acadêmicos que trabalham em pesquisa. E tem também os influencers científicos, né? A gente vê o grupo, né, que publicou, que promoveu a questão da nova, o termo, né, ultraprocessado, e tudo isso, né, também são instituições, né, são profissionais que muitos consumidores vão atrás, né, seguem, né, para buscar informações sobre a confiança, além das agências reguladoras também. Mas nisso tudo pode acontecer um viés, né? Pode fazer com que os consumidores suspeitem da tecnologia, independentemente dos riscos e dos benefícios reais apontados pelos cientistas, né, pelo grupo, né, científico, né, que trabalha com isso. Então, isso mostra para a gente, dar um pano de fundo da importância que a gente tem que ter em relação ao consumidor, né? Bom, então, falando agora um pouquinho sobre outro estudo que foi feito aqui no Brasil, foi um trabalho que foi feito de uma aluna de mestrado da Universidade Federal Rural, a Alessandra, e que eu vou mostrar aqui para vocês alguma coisa. A Rafaela Alessandra, ela trabalhou com duas abordagens. Uma abordagem qualitativa, onde através da associação livre de palavras, ela investigou, né, os termos espontâneos que saem expressos pelo consumidor, sem nenhuma influência, nenhum viés, nenhum indício, né? É, simplesmente se pergunta para o consumidor, quando você pensa em nanotecnologia, o que que te vem à mente, né? O consumidor está com a mente totalmente livre e responde sobre isso. Então, era sobre o significado de nanotecnologia para aquele consumidor. Depois, então, foi dado uma definição e perguntado sobre usos da tecnologia e alimentos considerados apropriados. E depois foram feitas também algumas perguntas, né? Sobre o que que você acha da ideia de ingerir determinados alimentos né, processados usando, né, a nanotecnologia e a intenção de compra e de comprar esses alimentos. Essa foi a abordagem qualitativa, e no mesmo estudo também a Rafaela Alessandra, ela teve uma abordagem quantitativa, onde, a partir de resultados do estudo qualitativo, ela foi montado um questionário estruturado, onde foi então aplicado online, com respostas fechadas sobre a aplicação da nanotecnologia, e também avaliando, né, a confiança e a disposição de usar, de comprar esses produtos, e foi feita então uma análise estatística com os dados advindos da abordagem quantitativa. Bom, então, pensando primeiramente na abordagem qualitativa, como eu falei, foi utilizada a metodologia de associação de palavras, onde os participantes foram solicitados a responder sobre três questões. A primeira foi, por favor, escreva as quatro primeiras palavras, sensações, ideias, termos que vêm à mente quando pensa em nanotecnologia. Aí depois, então, foi dado uma definição para os participantes sobre o que era nanotecnologia. A partir da definição, então, foram perguntadas as duas outras questões. Uma, então, considerando a definição que a pessoa tinha acabado de ler, na sua opinião, quais seriam as quatro possíveis aplicações dessa tecnologia e em quais alimentos você acha que ele seria interessante aplicar a nanotecnologia? Então, esse foi o estudo qualitativo, né, que foi feito pela Rafaela Alessandra. Esse estudo foi feito presencialmente, né, com 510 pessoas, 510 indivíduos, na cidade no estado do Rio de Janeiro, e foi interessante porque a gente coletou dados de três regiões diferentes da cidade, da zona oeste, e seropédica, e da zona sul. Então, a gente teve participantes das três zonas, né, da cidade, e dentre esses 510 que participaram,
58% eram do sexo feminino, eram do gênero feminino. Bom, quando foi perguntado, então, escreva as quatro primeiras palavras que te vêm à mente quando você pensa, né, em nanotecnologia, dos 1.858 diferentes termos citados, né, aí tem toda uma metodologia, uma maneira de se analisar esses dados qualitativos que você recolhe, né, do consumidor, depois você separa por categoria, depois por dimensões. E a gente pode identificar 25 termos que foram os mais citados. E aí, o que foram esses termos, né, que o consumidor relaciona mais com nanotecnologia? Foi muito citado. Termos como pequeno, como tecnologia, como futuro, como inovação, como ciência, como avançada, robótica, né? O tamanho das letras que aparecem nessa nuvem de palavras está nos indicando a quantidade, a porcentagem de pessoas que falou termos semelhantes, com significados semelhantes, ou o próprio termo que aparece na tela que vocês estão vendo, tá? Então, muita gente associou nanotecnologia com isso, com futuro, com inovação, com tecnologia, com microscópio, com pequeno, com ciência, evolução de pesquisa robótica avançada, tá? Então, essas foram os termos mais usados para definir, de acordo com os consumidores do Rio de Janeiro, nanotecnologia. Aí, quando a gente perguntou depois sobre as aplicações da nanotecnologia, né? Onde é que você acha que pode ser aplicado? Né? A gente vê, olha só, medicina, medicamentos, alimentos e bebidas. Né? Aqui também o tamanho da fonte também está mostrando uma questão, né, de citações, né, pelos participantes desse estudo, pelos 510 participantes desse estudo. E a gente vê então um uso assim bastante grande, né, citado, né, por eles em relação a alimentos e bebidas, né? Aí até se a gente separar em relação à frequência de menção, né, a gente viu que medicina, ou seja, usar a nanotecnologia para questões relacionadas a remédios, medicamentos, né, aparece, ou seja, a gente vê lá medicina, depois medicamentos, aqui é a terceira coluna, né? Mas a gente vê alimento logo aqui na segunda. E depois segue, né? Saúde, informática, cosmético e assim vai em todos os usos, né, da nanotecnologia. Aí quando a gente pensa, né, quando a gente pergunta, e o alimento, né? Quais alimentos você acha que seria interessante aplicar essa tecnologia? Aí a gente viu vários alimentos processados, né, que aí a gente agrupou chamando de alimentos processados, mas a gente viu também grupos separados como frutas, como vegetais, um número menor de pessoas, né? Porque a gente olha o tamanho da fonte aqui está menor em comparação com aqui, com frutas, né? Mas sugerindo que em todos os alimentos, ou seja, em qualquer alimento, poderia ser aplicado essa nanotecnologia. A carne, também, citado com uma frequência elevada, cereais, mas, infelizmente, também um grupo grande relatando que não sabe, e um grupo também, um grupo expressivo, né, não tão elevado quanto os demais, mas que merece um olhar mais focado nele, aquelas pessoas que disseram nenhum tipo de alimento. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente teve todos os tipos de alimentos, a gente teve quem falou nenhum tipo de alimento, tá? Bom, aí se a gente focar nas frutas e depois na questão de que não sabe, para tentar entender, né? Porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente fez o recrutamento, a gente obteve informações, né? De gênero, de escolaridade, de renda, várias informações das pessoas em relação à neofobia também. Então, quem seriam essas pessoas, né? Do mesmo jeito que no trabalho que foi feito no Mato Grosso do Sul, eles identificaram que os milênios estavam mais propensos, né? Ou seja, a idade foi um fator que foi importante para aquela pesquisa. E para essa pesquisa aqui com os consumidores do Rio de Janeiro, né? Focando simplesmente para a gente não se compridar muito, quem tiver interesse pode buscar o material original. Como que foi em relação às frutas? Em relação às frutas, a gente observou que as mulheres, o número de mulheres que falou que foi mais favorável em relação a se usar a nanotecnologia em algum momento com as frutas, seja em película para proteção, seja em embalagem relacionada à fruta, enfim, qualquer aplicação da nanotecnologia voltada para a fruta. A maioria foi do sexo, né, do gênero feminino, e
O maior número de pessoas que mencionou sobre não saber nada sobre, sobre nanotecnologia ou que não deveria ser aplicado em nenhum tipo de alimento foram principalmente as pessoas com a escolaridade de nível médio. Ou seja, a gente vê aqui que a escolaridade foi um fator que afetou, né, que influenciou a avaliação do uso, né, da nanotecnologia em relação aos alimentos. E quando a gente perguntou para essas pessoas sobre a intenção de compra, de alimentos, né, e sobre a opinião em relação a ingerir esses alimentos. As respostas estão aqui no mesmo gráfico, porque foi muito parecida a intenção de compra e a questão de ingerir, o que faz muito sentido, né? Se eu tenho intenção de comprar, é porque eu vou ingerir, não é? Então, o que que a gente viu aqui? A gente viu uma porcentagem grande, mas assim, empatada em relação, foi a favor, né? Em torno de 44%. Aqui foi realizado numa escala de 7 pontos, né? De concordância, de um na escala Likert, um totalmente contra e 7 totalmente a favor, né, de acordo. Então a gente vê que notas acima de 5, seja, notas de alta concordância em comprar e ingerir alimentos processados por nanotecnologia. Um grupo do mesmo tamanho ficou no meio, né, com nota 4, ou seja, os indecisos, que não sabem, né, e um grupo pequeno sendo contra, ou seja, nota menor do que 3. Absolutamente não quero nem comprar e nem ingerir alimentos, né, produtos alimentícios que tenham sido ou o próprio produto ou algum ingrediente empregado dentro do produto. Então a gente vê uma pequena parcela da população, mas a gente vê uma parcela rejeitando isso. Se algum de vocês tiver mais interesse, aqui o trabalho da Rafaela Alessandra, que eu comentei, né, foi publicado, é só buscar na literatura. Bom, aí esse foi então a primeira abordagem, que foi a abordagem qualitativa, e eu, como eu falei, teve também uma abordagem quantitativa. Essa abordagem quantitativa foi feita a coleta de dados online, né? E convidamos, né, foram recrutados cerca de 403 pessoas, e nessa, a maioria, 67% também era do gênero feminino. Isso é comum acontecer, seja porque a mulher tem mais, não sei, são hipóteses também, né? Mais predisposição para ajudar, para colaborar nos estudos, se mantém mais dispostas a participar. E outro ponto interessante é que isso não fala, você vai falar, mas então isso não tá equilibrando. Ou seja, não está. Só que ainda no Brasil, o IBGE já demonstrou, e pesquisas demonstram, que mais de 60% das decisões de compra dos domicílios são feitos por mulheres. Então, você ter resultados de maior número de mulheres participando, você está realmente coletando dados de quem está tendo a decisão de comprar para aquele domicílio. E é isso que não deixa a nossa pesquisa e a pesquisa dos colegas, nas quais a maioria são mulheres, né, ficar inválidas ou que tem alguma fragilidade, né, algum problema ou alguma limitação. Isso não seria uma limitação, eu quero dizer. E outra curiosidade é que dos 100%, né, dos 403 que participaram, 76% foram da região Sudeste. Isso sim foi um desbalanço, né? O Brasil não é só a região Sudeste. Mas, por outro lado, foi interessante porque, se no estudo qualitativo a gente só fez no Rio de Janeiro, ou seja, um estado parte da região Sudeste, a gente ter a maioria, né, 76% da região Sudeste, eu acho que foi até interessante para a gente poder trazer as perguntas ao que veio, os resultados do qualitativo do Rio de Janeiro e aplicar aqui nos consumidores da região Sudeste. E nessa abordagem quantitativa, a gente trabalhou três aspectos. Um foi a concordância, né? Enfocou a concordância dos consumidores em relação às afirmações sobre nanotecnologias identificadas no estudo anterior. Então, o que saiu da Associação de Palavras no estudo anterior, as frases, os pensamentos, a Rafaela Alessandra elaborou numa forma de frases, construiu essas frases e depois a gente perguntou nesse estudo online quantitativo o quanto a pessoa concordava com aquilo que estava sendo falado. E incluímos também três aplicações de nanotecnologias para saber se as pessoas concordavam ou não com elas. Um outro ponto importante, como eu já disse desde o início, é a confiança do consumidor. Então a gente também investigou em quem que o consumidor confia. A gente avaliou como que é essa confiança do consumidor nas várias fontes de informação sobre a nanotecnologia. E também perguntamos sobre a neofobia
em relação à tecnologia dos alimentos dos participantes, que eu já vou adiantar, que a maioria foi neutro, ou seja, não era nem neofóbico nem neofílico, então não teve nenhum efeito, como foi nos estudos do colega do Mato Grosso do Sul. Então, foi feito esse questionário, mas nem vamos falar nada desse resultado. Bom, aqui eu elenco, né, as questões que foram perguntadas, né? As, as primeiras 14 surgiram, né, do questionário do estudo qualitativo, e essas últimas, essas três finais, foram do questionário quantitativo, que a gente estava interessado em saber então e perguntamos. Se queria saber se a pessoa achava interessante a ideia do nanosal, pois vai permitir usar menor quantidade de cloreto de sódio para se obter a mesma intensidade do salgado que o sal da cozinha convencional. Você observa que a gente falou do produto e já falou de um benefício. O segundo produto foi: eu gosto da ideia de ovos revestidos com filme nanoestruturados que reduz problemas de contaminação microbiana, aumenta a vida útil e a resistência à quebra. Outro uso, né, que devia até sendo investigado na época pelos colegas lá de São Carlos. E, finalmente, mudamos, falamos, a gente está perguntando sobre dois alimentos, vamos mudar, vamos sair dos alimentos. Aí perguntamos, eu usaria Perguntamos, não, afirmamos, né? Eu usaria um creme facial contendo vitamina C nanoencapsulada que auxilia na formação de colágeno e elastina, reduzindo rugas e vincos de expressão e protege contra radicais livres em excesso. Ou seja, é o uso da nanotecnologia na área de cosméticos. Então foram 14 é, é, termos, frases, né, tirada do estudo qualitativo e três que a gente incluiu. Dentre essas questões, a gente só vai comentar com vocês aqui essas quatro, ou seja, eu desconheço a nanotecnologia, nunca li ou ouvi nada a respeito. Isso daí foi em relação àquele grande número de pessoas que responderam que não sabiam o que era, que não podia aplicar em lugar nenhum, né, usar em lugar nenhum. Depois, considerando aquele número relativamente alto de pessoas que falaram em relação ao uso em frutas, né, e hortaliças, a gente colocou essa questão. Eu acredito que nanotecnologia pode ser aplicada em frutas e hortaliças. Idem em relação aos produtos carnes, né? Uma boa aplicação da nanotecnologia seria em produtos carnes. E, finalmente, tenho receio sobre o uso da nanotecnologia em alimentos, pois desconheço se existe algum risco para a saúde. Então, eles iriam, através de escala Likert de 7 pontos, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente, avaliar cada uma dessas 17 questões. Então, se a gente olhar para as questões em todas, né, não vamos falar de todas aqui, olha só que interessante a questão um, a questão que falava, né, que eu desconheço, que eu não conheço, que eu não sei nada sobre nanotecnologia, né, que um grande número de pessoas no estudo qualitativo revelou, quando a gente veio para o quantitativo, muita gente discordou, tá? Ou seja, estão querendo dizer que conhecem sobre a nanotecnologia. Então, assim, a gente já vê, isso aí tem várias formas de olhar e de interpretar, e mais uma vez mostra que tem que ser com cuidado. Porque no primeiro foi muito mais espontâneo, né? No segundo, você faz a frase. Tem muitos consumidores que têm receio de afirmar que eu não sei determinada coisa. Então, eu falo, não, discordo, eu sei, mesmo às vezes não sabendo, né? Então, é interessante a gente levar isso em consideração para qualquer ação posterior a essa, né? Depois, em relação às frutas e vegetais, a gente vê assim um grupo, né, pequeno discordando, né, que é essa quando a flecha está quando a coluna, né, está aqui em vermelho, a barra, né, está aqui em vermelho, discorda, ou seja, acho que não tem que ter o uso da nanotecnologia em frutas e hortaliças. A gente vê um número maior indeciso, não concorda nem discorda, e um certo número concordando. Mas assim, foi diferente daquilo que a gente encontrou também no estudo qualitativo. Nesse outro aqui, nesse outro seria de carnes, né, e produtos carnes, a gente vê uma indecisão maior ainda, né, do que a concordância do uso da nanotecnologia em produtos carnes e o uso na aplicação de. Não, na verdade, desculpa, gente, acho que eu fiz uma confusão aqui. Isso. Não, tá ok. E a questão 14 que foi em relação ao receio, ao risco, né? Da nanotecnologia, usar a nanotecnologia em alimentos, e a gente vê novamente, assim, uma empatando, né, entre discordando, ou seja, pessoas, não, eu não tenho receio de nanotecnologia em alimentos, né?
Então, você vê assim, muita respostas que não estão de acordo, vamos dizer assim, que não estão acordando uma com outra, né? Você vê que, na verdade, o consumidor ele tem dúvida em relação a isso. Por isso que existe, então, essa, vamos dizer assim, quase que essa confusão, né, em relação às respostas que ele dá. Depois, em relação aqueles três produtos que a gente indicou, né, ao sal, né, que nanopartícula que vai poder usar menos sal, né, e vai perceber o gosto salgado com a mesma intensidade, a gente vê novamente o consumidor, né, aqui no azul, ainda vamos dizer assim, na dúvida, né, não sabe, e vê uma parcela considerável concordando, né, em relação a esse uso. A gente vê um número maior em relação ao ovo, né, para melhorar a contaminação, para ficar mais resistente. A gente vê uma aceitação maior, né, do que comparado com a rejeição, mas vamos dizer assim, uma aceitação, uma concordância maior ainda veio para o uso da nanotecnologia na área de cosméticos. Ou seja, aqui mostrou, né, que nesse estudo quantitativo, que a aplicação em cosméticos foi considerada, assim, vamos dizer assim, teve um aval maior dessa população que participou desse estudo aqui principalmente, né, com consumidores da região sudeste. Em relação à confiança dos consumidores nas diversas fontes de informação, né? A gente vê, olha só, isso aqui foi bem interessante quando a gente chegou a esse resultado, né? Um número elevado de participantes dizendo, né, que confiam, né, nas pesquisas científicas, que confiam nos órgãos de defesa do consumidor, e, assim, um número também elevado de pessoas que não confiam na indústria de alimentos e nos órgãos governamentais, né? Então, isso, assim, mostra, né, assim como nas redes sociais, aí já vamos dizer assim, vale uma reflexão, né? Porque não confio, mas continuo olhando, né? Então, mas, enfim, foi a resposta que a gente teve em relação à confiança, né, nas diversas fontes de informação. E é muito gostoso a gente ver, então, essa barra aqui bem alta, né, mostrando a confiança do consumidor em relação às pesquisas científicas. Isso dá para o pesquisador, né, para as instituições de pesquisa, uma relevância grande, isso é muito, muito interessante. Agora, eu voltei a falar sobre a comunicação de risco, porque eu acho que isso é realmente muito importante para garantir a confiança do consumidor. Então, essa qualidade da comunicação sobre a nanotecnologia é decisiva para a percepção e para a aceitação do consumidor. Então, tem que haver transparência, né? Tem que ser uma rotulagem clara e acessível, tem que haver campanhas de educação que traduzem em linguagem técnica, né? Traduz essa linguagem técnica para o consumidor. Tem que ter um engajamento. Isso também é fundamental. O diálogo entre indústria, entre governo, entre academia e sociedade civil para promover, né, o uso dessa tecnologia. E, claro, isso mais do que, né, permeando tudo isso, tem que ter evidência. Eu tenho que mostrar estudos de segurança, de eficácia, que não estou colocando ninguém em risco. Então, essa comunicação de risco é fundamental para que a percepção do consumidor seja positiva. E falando muito rapidamente sobre a regulamentação no Brasil, né? Ele ainda não possui, também não é o tema que eu domino, que faz parte dessa apresentação. Certamente outros colegas são têm muito mais capazes para falar sobre isso, mas só para deixar claro em relação à Anvisa, que a gente que está se começando, né? Uma modernização e uma regulamentação em relação a isso. Alguns projetos de lei, né, já foram propostos e o Brasil está caminhando, né, para que tenha uma regulamentação específica em relação a isso. Se a gente for olhar na Europa já está um pouco mais avançado, os Estados Unidos também não, no Brasil ainda, como eu falei, está incipiente, né, e no Mercosul também é parcial. Então, muito se tem que fazer sobre esse panorama regulatório, né, internacional. Já chegando nas conclusões, que eu acho que eu até já passei meu tempo. Bom, concluindo, né, eu acho que o consumidor brasileiro tem baixo conhecimento sobre a nanotecnologia, embora alguns discordaram em relação a isso, né, mas outros estudos têm demonstrado isso, né, mas ele se mostra receptivo quando informado sobre segurança e benefícios nutricionais. Os millennials apresentam maior abertura à experimentação do que a geração X. Os consumidores apresentam associações variadas, indicando múltiplos fatores que influenciam o seu comportamento.
há interesse e curiosidade em aprender. Isso é muito legal, que nos dá é, é, gavetas, vamos chamar assim, né, para a gente poder entrar e ensinar e ter sucesso essa tecnologia. Agora, a ausência de regulamentação também é um fator que prejudica, que precisa ser elaborado, né? E fechando com a comunicação transparente, a educação do consumidor, para que possa então haver evidências, né? Que ninguém vai estar correndo nenhum risco, né? E isso tudo então é essencial para se consolidar, né, a nanotecnologia alimentar aqui no Brasil. Era isso que eu queria contar para vocês. Aqui tem algumas referências. Certamente quero agradecer muito, né, a Embrapa pela oportunidade, pelos projetos que a gente está engajado nisso, ao CNPq também que financia as nossas pesquisas, CAPES, que financiou a bolsa da Rafaela Alessandra, a FAPERJ também que ajudou, né, muito nesse projeto. E aqui tem uma parte da nossa equipe, né, que trabalhou nele e que sem essa equipe a gente não é ninguém. Então eu queria agradecer muito, especialmente a Rafaela Alessandra, que é essa primeira mocinha aqui do lado esquerdo. E agradecer vocês também pela atenção. Acho que eu passei do tempo, vocês me desculpem, mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, então. Muito obrigado e mais uma vez agradeço também aos organizadores do evento e desejo a todos uma boa continuação nesse sétimo Congresso de Nanotecnologia Digital, tá? Aproveitem bastante esse evento. Obrigada, até mais.